Boa noite a todos. Nós nos propomos a falar sobre o triunfalismo versus vida triunfante. Qual é a resposta do Evangelho ao triunfalismo pecaminoso? Que tipo de resposta a Bíblia traz para a teologia da prosperidade, por exemplo? Que tipo de leitura nós precisamos fazer da palavra de Deus para que possamos estar firmes contra as seduções do inimigo diante de tantas falsas oportunidades de felicidade, não é? E nós vamos refletir hoje. Eu quero convidar a toda a igreja, todos os presentes, todos os irmãos, a que abramos juntos no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. E nós vamos ler dos versos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, porque está escrito, vamos juntos, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Uma vez mais, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo. Amém. Ó Deus, te louvamos por tua palavra. E agora, meu Deus, rogamos que o teu Espírito Santo, por tua misericórdia grandiosa, ministre sobre nós compreensão da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós sabemos que o Evangelho da teologia da prosperidade, ou seja, o outro Evangelho, ele prega algumas promessas que a Bíblia não faz. Por exemplo, a promessa de um corpo imune a enfermidades ou a algum tipo de mal que persista. A imunidade, por exemplo, ao sofrimento na área financeira. Esse tipo de abordagem mundana entra pelas vias da igreja com uma teologia chamada teologia da prosperidade.
E a questão não é então que Deus não nos chamou para uma vida triunfante. A questão é que Deus não nos chamou para os triunfalismos nos padrões deste mundo. E quando nós enxergamos a palavra de Deus e lembramos, por exemplo, dos tempos de Jesus, onde homens já saqueavam as viúvas, como bem disse Jesus, e nós olhamos para hoje e fazemos uma leitura geral, nós achamos que os vendilhões do tempo de Jesus, parecem ter saído do jardim de infância, porque hoje há uma absurda perícia em roubar a bolsa dos incautos em nome do Evangelho. E diante disso, esses homens são chamados de cães pela própria palavra de Deus. Diante disso temos esse texto de Mateus capítulo 4, que é a tentação de Jesus. E a primeira abordagem que entendemos sobre isso, em primeiro lugar, é que o triunfalismo, ele começa oferecendo alívio a necessidades legítimas. O texto diz assim: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora juntos. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O que é comum em alguém que fica tanto tempo sem comer? Sentir fome. E é nesse momento que Satanás se aproxima e diz: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Há algo mais legítimo do que oferecer pão a quem tem fome? Algo mais sagaz? Mas, veja, não perca o ponto do texto onde Satanás diz o seguinte: ordena que estas pedras se transformem em pães. Dê uma ordem, use a sua autoridade para que isso aconteça. Faça do seu ministério uma forma de atender às tuas necessidades mais legítimas. Não está com fome? Não precisa de pão? Então ordene que haja pão. Veja que a coisa começa sutil. Você é filho de Deus e vai ficar nessa mendigaria de pão. Olha quantas pedras que podem ser transformadas em pães. Veja que é neste momento que você pode exercer o seu poder. Satanás tem uma forma de tentação de fazer com que Jesus aja de forma autoindulgente. Usar a oração para satisfazer os próprios desejos, necessidades. É só que neste momento não há nenhum tipo de sugestão para levar o pai em consideração. Ele diz: se és filho, você pode fazer isso. O pai não é digno de consulta na fala de Satanás. Quantas vezes essa mensagem do outro evangelho começa trazendo algumas propostas que parecem tão legítimas para suprir necessidades tão essenciais, mas que na verdade nada tem a ver com a vontade de Deus naquele momento. E é claro, veja, nós estamos falando de um Deus que deu pão para o povo no deserto, está lembrado? Então o problema não é o pão. Você lembra que o próprio Jesus em seu ministério disse assim: quando vocês orarem, um dos termos da oração é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O problema não é pedir pelo pão. O problema então é fazer de Deus um servo, para que na hora que eu desejo, Ele possa então trazer a saciedade de algo que eu acho que precisa acontecer naquele momento. E aí ele diz: ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas a resposta de Jesus foi a seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja que forma importante de vencer essa tentação: levar Deus em consideração.
não é aquilo que eu desejo agora. Deus sabe o que eu preciso. Deus conhece as mais profundas necessidades. E se ainda não há pão, é porque Deus ainda não serviu. E se Ele não serviu, Ele está me mantendo vivo. E se Ele está me mantendo vivo, Ele sabe exatamente a hora de servir pão. E eu não posso de maneira alguma gerar algum artifício supostamente poderoso para tentar conseguir de Deus aquilo que eu acho que preciso agora. Muito bem, Satanás tenta colocar o filho contra o pai. Quantas vezes, por falta de questões básicas na vida das pessoas, as pessoas acham que Deus se voltou contra elas, porque ouvindo uma mensagem triunfalista do outro evangelho, a conclusão começa a ser a seguinte: bom, Deus então me esqueceu, Deus está contra mim. Deus não quer me atender. Isso gera uma doença profunda na alma. Gente que acha que o outro evangelho está correto, mas que Deus está errado. E aí, meus irmãos, diante disso, a gente entende que as coisas sempre começam bem devagar. Você lembra que no deserto, depois de Deus providenciar pão para o povo, eles queriam pedir outras coisas, porque o pão não era suficiente? Eles queriam carne, eles queriam as coisas do Egito. Lembra disso? Por quê? Porque há uma insaciedade na alma e no estômago humano, que nunca é suficiente aquilo que Deus já deu. E é nesse viés que o outro evangelho tenta oferecer aquilo que se propõe. Segundo lugar, o triunfalismo segue oferecendo sinais e milagres desnecessários. Vou repetir o primeiro para que você entenda. O primeiro diz que ele oferece atender necessidades básicas, pão. Agora, ele já entra num outro viés. Ele oferece milagres e sinais desnecessários. Vamos ler o próximo texto, o próximo verso. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. A pergunta é: para quê? Como lança-te daqui abaixo? Para provar o quê? Você compreende que não há razão alguma para que Jesus se lance dali abaixo, senão simplesmente para provar que é filho do Pai, simplesmente para dizer que tem o prestígio do poder do Eterno sobre ele. E não é verdade que muitas pessoas, em nome de uma suposta fé, querem provar que têm um contato diferenciado com Deus e pedem aquilo exatamente que não precisam? Por quê? Porque Deus se torna obrigado a dar. É um sentimento megalomaníaco do outro evangelho. É essa mania de grandeza, de subir às alturas e querer pular de lá. E aqui, nesse momento, a proposta é: lança-te daqui abaixo. E o que está sempre em voga são os sinais, os testemunhos dos sinais miraculosos. As pessoas sempre querem ouvir um bom testemunho de grande poder, de coisas extraordinárias. E o maior dos milagres e o maior sinal do amor de Deus, que é a conversão do ser humano, está sendo alijada, deixada de lado. Eu me lembro que eu estava num círculo de pessoas, digamos, conhecidas no meio evangélico, isso faz um tempo. E aí uma das pessoas que era bem conhecida, atendeu o telefone, ou olhou o telefone tocando e disse: não vou atender. E foi perguntado para ele: por que você não vai atender? Porque essa pessoa aqui, ela quando está perto das outras pessoas, ela diz que me conhece. E para provar que me conhece, ela me liga. E quando eu vou atendê-la, não é nada, simplesmente para dizer para alguém que me conhece. E aí fica o tempo todo nessa coisa de dizer que conhece o fulano. Aí eu não atendo mais. Bom, isso é uma história meio tola, mas parece
que muitas pessoas buscam oração dessa maneira: eu oro, eu tenho poder, eu peço e Deus atende, eu me jogo e Deus segura. Esse é um dos vieses do outro evangelho. Essa é uma das faces do outro evangelho. Ir em oração não por aquilo que realmente necessitamos, mas por aquilo que queremos provar para alguém sempre, que temos o poder de Deus ao nosso lado. E aí é sinal, nós precisamos de um sinal, de milagres. Ok, cremos que Deus é poderoso, todos concordam? Amém. Mas veja, Deus deu sinais e milagres na palavra de Deus no tempo bíblico para gerações mais incrédulas. E não há o tempo todo sinais e milagres na Bíblia. Por exemplo, Deus faz sinais e milagres e prodígios no tempo de Moisés. Mas os sinais, milagres e prodígios eram sinais e milagres de juízo contra o Egito. Lembra disso? Eram sinais, eram milagres, era Deus pesando a mão contra aquela nação. Lembra da geração incrédula de Elias e Eliseu? Quando pula a história, você vê mais um período de sinais e milagres. E depois disso, somente na era apostólica, ou seja, em 3 oportunidades básicas da história, Deus traz sinais e milagres de forma consecutiva. Isso significa que Deus não está interessado em produzir sinais e milagres o tempo todo para que as pessoas compreendam que Ele é poderoso. E veja, também não significa que durante toda a história, durante todo o tempo bíblico, Deus não tenha feito o que poderosamente quis fazer. O ponto aqui, meus irmãos, é que o Evangelho incita, o outro Evangelho incita as pessoas a que busquem a Deus por coisas supérfluas, desnecessárias, impressionantes humanamente. E Satanás vai tentando ludibriar os incautos. E não esqueça, Satanás também produz sinais e milagres falsos. Sinais satânicos estão lotando, muitas vezes, círculos ditos evangélicos. Você lembra, olhando ainda para a época de Moisés, que os magos do faraó conseguiram em boa parte daqueles momentos das pragas, fazer réplica daqueles sinais? Moisés fazia, eles repetiam, Moisés fazia e eles repetiam, até que teve um momento que eles não puderam fazer mais. Tem coisas que só Deus pode fazer. E aqui, meu irmão, minha irmã, a gente compreende uma frase que Abraham Lincoln disse: você pode enganar o povo todo por um pouco de tempo, você pode enganar um pouco do povo por muito tempo, mas nunca poderá enganar o povo todo o tempo todo. O que significa que mesmo numa geração mais incrédula e perversa, o Espírito Santo sempre abre os olhos dos servos de Deus, daqueles a quem Ele direciona. E diante disso, a gente lembra do que Paulo escreveu na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 9 ao verso 12, diz assim, preste bem atenção: a vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo poder, sinais, falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. Agora leiam comigo: é por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O que o texto está dizendo é que há sinais e falsos sinais, falsos milagres que Deus envia, e quando o texto diz Deus envia, Deus solta a coleira de Satanás para que ele possa produzir, para que aqueles que estão ávidos por esses falsos sinais possam crer e ser condenados exatamente porque amam a mentira. E aí a gente precisa ficar ligado diante disso. E há uma compreensão prática aqui.
Se os pregadores do outro evangelho são aqueles que oferecem os falsos sinais no mercado dos milagres, é Satanás quem os executa. Vamos repetir isso. Se os pregadores do outro evangelho são aqueles que oferecem os falsos sinais no mercado dos milagres, é Satanás quem os executa. Terceiro lugar, o triunfalismo oferece imunidade ao sofrimento. Verso 5 e verso 6, leamos juntos. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces. Primeiro, lança-te daqui abaixo. Segundo, os anjos estarão a teu serviço. Quando você cair lá embaixo, não vai doer nada. Não vai haver sofrimento na queda. Por quê? Porque Deus está à sua disposição. Você pode se jogar à vontade. Essa é a teologia da prosperidade. Deus é obrigado a eliminar as suas dores. Nas suas piores aventuras, Deus tem que estar presente. Pelo menos diz o outro evangelho. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer uma parte de uma preleção, poderia dizer isso, de um dos pregadores do outro evangelho que eu consegui colher. E essa é exatamente uma transcrição do que ele disse dentro de um de seus cultos. E ele disse o seguinte: eu quero ver a igreja agora, num minuto, explodir. Amado, não importa o sintoma que tu estás vendo, sentindo, importa o que a palavra diz. Não importa a estatística da internet, os últimos instrumentos de aparelhos que vieram dos Estados Unidos, o que importa é o que Deus diz em sua palavra, e a palavra te diz que pelas chagas de Cristo já foste sarado, que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, reticências. E ele continua: se o médico diz que é um problema psiquiátrico, não recebas esse problema. Se o médico diz que tem de tomar remédio tarja preta, não tome remédio de tarja preta nenhuma. Jesus é tua saúde. Assim disse ele. Fique bem claro que não sou eu que estou dizendo. Reticências. Se trouxeste algum relatório, esquece-o. O relatório do manual de cura está dizendo que pelas chagas de Cristo já foste sarado. Tu vais viver muitos anos, disse o pregador. E eu estou crendo nisso. Estou acreditando que hoje o câncer, a doença maligna estão derrotados aqui, disse ele. Não leias, nunca mais na vida, o relatório médico. Não leias, guarda-o apenas para o teu testemunho, disse ele. Tu tens aqui na igreja o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que disse que já tomou sobre nós as nossas dores, ansiedades e medo, e ele brada, aleluia. Deus já fez com que seu sacrifício nos trouxesse saúde. Recebe agora o milagre, saúde, uma energia sobrenatural de Deus em tua vida. Recebe para a glória do Senhor. Reticências. Não mais quimioterapia, radioterapia, agora é Jesus. Aleluia. Não tome o remédio. Não leia o relatório médico. Não mais quimioterapia, radioterapia, disse ele. Ou seja, lança-te daqui abaixo. E Deus será obrigado a sustentar você com seus anjos. Não tome mais o tarja preta, Deus te garante.
Não me lembro de ter visto isso na Escritura. Não vá mais ao médico. Você compreende que é nesse momento que Satanás vai ganhando espaço nesse tipo de tentação e muita gente que já estava enferma acaba piorando e morrendo? E aí, você olha, dezenas de pessoas dizendo, eu fui curado. E aí você diz, eu não fui curado, mas eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu faço tudo que eu tenho que fazer, eu oro ao mesmo Deus, mas eu estou enfermo. Tem algum problema e eu acho que esse problema é comigo. E aí o coração fica enfermo. Esse é o cerne do outro evangelho, que não aceita, por exemplo, o espinho na carne de Paulo, que não aceita, por exemplo, ou pelo menos não lê, deve ter arrancado essa página da Bíblia, quando Paulo disse, eu deixei Trófimo enfermo em Mileto. Ora, se Deus cura todos e tem a obrigação de curar a todos, por que o grande apóstolo Paulo não curou o Trófimo? Por que Paulo sentia ele mesmo enfermidades em seu próprio corpo? Então, algum problema nesse tipo de informação. E se você prestou bem atenção na leitura, ele citou, pelas chagas de Cristo fostes sarados. E os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Citação de Isaías 53:5 e Lucas 18:27. Essa é uma das estratégias de Satanás, citar a Bíblia para obrigar Deus a fazer aquilo que ele não prometeu. Porque ele disse que está escrito o que ele mesmo afirmou, lança-te daqui abaixo e ele dará ordens aos anjos a teu respeito. Você lembra onde está escrito isso? Salmo 91, verso 11. Quem está citando? O diabo. Significa que não é tudo que é citação bíblica que vem necessariamente de Deus. Não significa, então, que alguém abriu a Bíblia e está falando da parte de Deus. Não. Muitas atrocidades são feitas em nome de Deus, usando a própria palavra de Deus. Resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu, também está escrito, vamos juntos, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que Jesus disse também está escrito? Porque, meu irmão, palavra que não vem de Deus se combate com palavra de Deus. Heresia se combate com escritura, não com filosofia, não com ciência, não com psicologismo, não com humanismo. Uma palavra que não vem da parte de Deus só pode ser desmentida com a palavra do verdadeiro Deus, as escrituras sagradas. Os argumentos humanos diante de algo assim não passam de estilingues num fronte de batalha. A filosofia não te defende nessa hora. O crente, nessa hora, precisa estar municiado da expressão está escrito. E é diante disso que a gente entende que tantos jargões são usados em nome do Senhor, ou em nome desse triunfalismo. Por exemplo, Romanos 8:37 é muito usado nesse meio triunfalista. Vamos ler juntos. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso seguido de um aleluia arrasta multidões. Somos mais do que vencedores. Ok, sim, de fato, mas nós não podemos tirar o texto de seu contexto. E eu quero ler pelo menos 2 versículos que antecedem a este, para que compreendamos se ele continua muito atrativo para os vendilhões do templo, para os pregadores do outro evangelho. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou privação, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, agora juntos, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas
somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Bom, é muito atrativo dizer somos mais que vencedores, mas nem todos querem ser considerados como ovelhas para o matadouro todos os dias. Enfrentar a morte, vida, essa iminência de partir por conta do nome de Jesus. O outro que é campeão em citações é Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso dito com ímpeto também pode arrastar grandes multidões. Mas veja, interessante o que antecede a esse texto. Paulo diz assim: não digo isso por causa de alguma necessidade. Agora leia comigo, isso é importante. Pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias que me encontre. Sei passar necessidade e sei também o que é ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome. Tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gosto disso. O evangelho triunfalista não gosta de dizer, ok, eu posso passar fome. Necessidade? Não. Aprendi a estar contente com pouco, nem pensar, você é cabeça, não é cauda. É isso, é que se prega. Mas Paulo, o apóstolo, ok? O fora de tempo, aquele que recebeu do próprio Cristo o evangelho, que não recebeu de homens, ele disse, eu aprendi a estar satisfeito em qualquer circunstância. Por quê? Porque quem me fortalece é o Senhor. Não importa minha conta bancária, não importa como é que eu sou tratado pelos homens, não importa como eles recebem minha mensagem, porque a minha mensagem não é minha, é o Espírito Santo que me dá. Por isso não me importa. E ele vai dizer em outro momento, eu não tenho nem minha vida como preciosa, desde que eu cumpra o que eu tenho que cumprir. Mas essa jamais será a mensagem do triunfalismo, mas essa é a mensagem do evangelho. Os triunfalistas jamais poderão pregar essa mensagem, porque, como o próprio Paulo disse em Filipenses capítulo 13, verso 19, o Deus deles é o estômago, e é um estômago insaciável. Certa vez, eu vi na campanha de televisão, tive o desprazer de assistir a uma dessas campanhas televisionadas, ditas evangélicas, e eles usaram o texto de Hebreus, capítulo 11, versos 33 e 34, antes de dizer aquela frase de efeito final, se é que você me entende, sabe como funciona, e antes de fazer aquele convite para que todos possam estar naquela igreja, porque a mão do Senhor está lá. Ok, o texto diz assim, apareceu a legenda na televisão, com aquela voz de locução, com a música de fundo, suspense, e dizia, estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Uau! E aí no final dizia, venha para a nossa campanha final. Bom, veja, o texto continua. E é importante que nós leamos os próximos versículos para que você compreenda que tanto isso que lemos é verdade, quanto aquilo que se segue também é verdade, em nome de Jesus. Pela mesma fé, eles fizeram aquilo que lemos agora, e pela mesma fé, segue-se aquilo que vamos ler nesse momento. Algumas mulheres, continua o texto, receberam pela ressurreição os seus mortos.
Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram zombaria e espancamento, correntes e prisões. Agora juntos, não perca o choque da leitura, se envolva nela. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, pela mesma fé. Compreenda então que em algum momento da história Deus livrou alguns do perigo, em outro momento da história Deus os pôs no mesmo perigo, em nome da fé. Compreenda. O verso 34 diz: escaparam ao fio da espada. Leia junto comigo de novo: escaparam ao fio. O verso 37 diz: morreram ao fio da espada. O que significa que a fé não é um instrumento para que você fuja da espada, mas para que você enfrente a espada e possa ser livrado dela, se assim Deus quiser e determinar. A tua fé então te dá habilitação para que Deus possa te livrar da espada, mas enfrentá-la, se assim o Senhor determinar. Diante disso, nós lembramos do texto de Apocalipse, quando as almas embaixo do altar perguntam, as almas dos mártires, eles perguntam a Deus: até quando, Senhor, tu não vingarás o nosso sangue? E a resposta é: até que se complete o número de conservos que hão de morrer como vós. Essa não é uma parte muito degustativa para o triunfalismo, mas é evangelho também. Quarto e último lugar, o ápice do triunfalismo é a promessa de prosperidade no reino deste mundo. Esse é o ponto mais alto: prosperidade no reino deste mundo. Primeiro pão, depois coisas supérfluas, depois milagres extraordinários, e agora prosperidade no reino deste mundo. Verso que se segue diz, lemos juntos: e o diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: esta é a cláusula, eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Bom, Satanás começou oferecendo pão e agora está oferecendo todos os reinos do mundo. Compreenda que esta é a dinâmica do outro evangelho. Vem devagar, sorrateiro, e depois ele vai tomando o coração com as aparentes benesses dessa vida. Diante disso, nós entendemos que até aqui o diabo não tinha prometido nada, porque o pão não seria ele, mas Jesus a transformar. Os anjos, para segurar o Pai, teria que enviar, mas agora ele está dizendo: sou eu que vou dar. Sou eu que vou dar os reinos deste mundo, mas tem um detalhe: se você se prostrar e me adorar. Diante disso, a gente percebe, meus irmãos, que o nosso Senhor, o Cristo encarnado, ainda que com seus pés, e aí imagine os pés de Jesus tendo andado com sandálias rasas por 40 dias no deserto, ainda que com os pés calejados, feridos, com a face completamente queimada, tanto pelo calor do dia, quanto pelo frio da noite, ainda que ele tenha ali se apresentado desta maneira, como servo obediente, que foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, estava ali o Rei da Glória,
o Senhor de toda a majestade eterna, o Criador não só de toda a beleza e de todos os minérios deste mundo, mas o Criador dos céus, o Senhor das riquezas celestes, e ele jamais poderia se ver atraído por algo daquela natureza. Desta mesma forma, meus irmãos, a gente entende que Satanás sempre quer se apoderar do coração humano para oferecer mais alguma coisa, algo mais, mas ele sempre exige adoração. Tudo aquilo que está na sua vida no lugar de Deus te exige o seu tempo, te exige o seu dinheiro, te exige as suas emoções, te exige respostas. Se Deus não está no centro de tua vida, você sabe bem o que é isso. E diante disso, nós lembramos muito bem que é nesse momento que Satanás está prestes a ser mandado embora. Nos vem à mente o texto da viúva pobre. Você lembra? Marcos capítulo 12. Jesus está próximo ao gasofilácio, o culto está acontecendo, todos trazem aí alguma coisa, uma oferta, e vem uma viúva, a viúva pobre, e ela traz quantas moedas? 2 moedas. E aqui há o registro do que Jesus fala. Marcos 12, versos 43 e 44. Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram o que lhes sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aí os vendilhões do templo, os pregadores do outro evangelho, leem esse texto e dizem o seguinte: está vendo? A viúva pobre deu tudo e hoje é a sua vez. A viúva pobre deu tudo e você tem que ter fé, porque você tem que dar tudo nessa noite, todo o seu sustento. Se você tem de pagar o carnê amanhã, não pague, dê hoje que Deus vai pagar o seu carnê amanhã. Não é verdade? É só que Jesus não estava dizendo parabéns para essa mulher, veja, ela deu tudo. Não. Jesus está fazendo uma denúncia. Essa mulher vem, todo mundo dá algo, mas ainda leva algo para casa, para sustentar a sua casa, sustentar os filhos, ou seja, ainda sobra para vocês viverem. Mas essa mulher vem, coloca tudo que tem no altar, e vocês não estão apercebidos disso. Jesus não está elogiando aquela mulher, Jesus está fazendo uma denúncia naquele culto. Essa mulher vai sair daqui e vai morrer de fome. Ela não tem nada, vocês perceberam? Perceberam que ela deu tudo? Então, e aí, nem os discípulos prestaram atenção, porque no final do culto, o assunto era outro. O assunto não era, temos que prestar atenção nessa mulher para ver o que ela necessita, Jesus já nos deu um puxão de orelhas. Não. O texto diz, meus irmãos, no capítulo 13, no verso 1, que é o capítulo que se segue, que o assunto no fim do culto era esse aqui. Quando saía do templo, diz o texto, um dos seus discípulos lhe disse: mestre, olha que pedras, que edifício. Veja que construção que eles estão fazendo. Lucas relata da seguinte maneira, verso 5 do capítulo 21. Alguns homens falavam sobre o templo, como estava ornamentado com pedras bonitas e doações. Compreendeu? O que Jesus está denunciando aqui é: vocês estão dando doações para construir um templo bonito, mas tem viúva morrendo de fome. Sabe o que é isso? É o cerne do outro evangelho, que quer fazer tudo belo, para que seja muito atrativo, mas que não tem ideia da profundidade da miséria que lhe cerca, que não sabe como o coração de Deus se põe contra nós, contra os homens, quando esse tipo de questão é negligenciada. E aí, meus irmãos,
A gente liga a televisão e tem que ouvir coisas do tipo, como ouvi dia desses: nesse fim de ano você tem que dar o trízimo, porque Deus me revelou que dízimo não é para esse tempo, agora é trízimo, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Você ouviu essa sandice? E aí, depois de dizer isso, a frase de efeito: neste ano que vai entrar, você vai ver que Deus vai fazer coisas que você nunca viu. É claro, Deus sempre faz coisas que eu nunca vi. Está óbvio. Deus tem um quesito de ineditismo nele mesmo, porque Deus não se faz caber em formas. Mas não é por isso, e nem este argumento, que me dá a sujeição a esse tipo de informação. Outra vez, ouvi um outro pregador muito vociferante em seu discurso dizendo: neste mês você dará uma oferta no valor do seu aluguel e Deus vai te dar uma casa própria. A resposta do Evangelho ao triunfalismo. Me acompanha até aqui, diga amém. Ok. É a única vez que eu vou te dizer para dizer amém. Mateus 4, verso 10. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito, juntos: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele. Ao Senhor teu Deus adorarás. Essa é a resposta do Evangelho ao triunfalismo. O que Jesus está dizendo é: há um só Deus. Só Deus é digno de ser louvado. Mamon não é um Deus digno de ser louvado. Riquezas não são parte de nossa adoração. A resposta de Jesus a tudo isso é: há um só Deus que é digno de receber adoração. Eu quero explicar isso melhor lembrando de dois casos de conversas com Jesus. A primeira foi com o jovem rico. E o jovem rico disse para Jesus: eu cumpro todos os mandamentos. E Jesus disse, em outras palavras: parabéns, cumpre mesmo? Cumpro. Não adulterarás, não furtarás. Sim, isso aí tudo bem. Então faz o seguinte, moço: vai para casa, vende tudo que tem e dá para os pobres, e depois você volta. E o texto diz que ele saiu triste. Jesus estava dizendo para aquele jovem: sabe qual é o seu problema? É porque você tenta cumprir todos os mandamentos, mas você transgride o primeiro. Deus não é o Senhor de sua vida, o seu Deus é o dinheiro, e você precisa se desfazer desse Deus. E ele sai triste, porque quem transgride o primeiro, qual é o primeiro? Eu sou o Senhor teu Deus, tirou da terra do Egito, não terás outros deuses além de mim ou diante de mim. Se você transgride esse, se há outros deuses em sua vida, então acabou. Jesus está dizendo: o seu Deus é outro, jovem. Agora veja um outro exemplo: Zaqueu. Jesus disse: Zaqueu, desce, porque eu vou precisar dormir na sua casa. E aí você falar disso para um camarada que é pão duro, unha de fome, ele pensa logo o seguinte: vou ter que dar janta, vou ter que sujar lençol, vou ter que fazer uma hospedagem completa. É só que quando Jesus quer entrar, ele entra. Ele só avisa: estou entrando. Ele disse: hoje me convém pousar em sua casa. Aí o Zaqueu recebe o Jesus. E Jesus, meus irmãos, faz uma obra extraordinária no coração daquele homem, porque apressadamente ele diz o seguinte: Jesus, está vendo assim? Eu estou repaginando para que você compreenda. Coloquei aqui tudo em cima dessa mesa, tudo que eu tenho. Metade aqui eu vou dar para os pobres, a outra metade eu vou fazer o seguinte: tem um pessoal aí que eu andei dando uma volta, dei umas pernadas por aí, e quem eu roubei, se eu roubei, 4 vezes mais eu vou dar.
e o resto eu vou ver o que eu faço e vou viver com isso. Aí Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Jesus estava dizendo: ele trocou de Deus. O Deus dele era o dinheiro, o Deus dele eram as posses, eram suas posses. Agora Deus tem primazia nesse coração. Eis alguém aqui que pode dizer como Paulo: sei o que é ter muito ou ter pouco, porque para mim não faz diferença, desde que seja o Senhor que me fortaleça. Esse é o Evangelho. E diante disso, a gente lembra que Jesus mesmo disse que nós teríamos neste mundo aflições, mas Ele nos prometeu algumas riquezas. Fique ligado nisso. A palavra de Deus nos promete riquezas importantes. Em Romanos capítulo 2, verso 4, nós vemos que Ele nos concedeu as riquezas de suas bondades. Em Efésios capítulo 3, verso 8, nós lemos que Ele nos deu as suas riquezas insondáveis. Em Efésios capítulo 1, verso 7 e 2, 7, nos são prometidas as riquezas de sua graça. Aleluia. Romanos capítulo 9, 23, Efésios 1, 18, 3, 16, Filipenses 4, 19, nós lemos que a nós foram concedidas as riquezas da sua glória. E 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, diz que Ele vai guardar para nós o nosso grande tesouro. Meus irmãos, prestem bem atenção, olhando para essas riquezas extraordinárias, celestes, eternas, dá para se deslumbrar de alguma maneira, dá para se perder na proposta do outro evangelho, do triunfalismo? Absolutamente que não. Aquele que está com os olhos fitos na preciosidade que é Cristo, já perdeu o interesse pelo chamariz de Satanás. E aqui, parêntese, é bom que saibamos que valores em si, posses em si, não são, uma vez digo isso, uma vez mais, não são necessariamente índice de boa espiritualidade ou de uma espiritualidade ruim. O que quero dizer é, ter muito não significa ser abençoadão e nem o avarento, e ter pouco não significa ser o amaldiçoado, mas também não significa ser o mais piedoso entre os homens. Por isso, riqueza nem pobreza define sua espiritualidade. O que define isso é se o teu coração está em Cristo Jesus, é se o Senhor é realmente dono de sua vida, é se você de fato no final de tudo diz o seguinte, pode dizer o seguinte: posso ter muito, posso ter pouco, e não me importa o que Satanás me tente, não importa o que ele ofereça, eu sei que eu aprendi a viver em contentamento, porque eu tenho um Deus que é mais precioso do que tudo que eu possa ter nessa vida. Diante disso, posta essa base, nós podemos compreender que se Cristo é o nosso bem mais precioso, estamos livres tanto para ter quanto para não ter. Diante dessas preciosidades, eu me lembro uma vez mais de uma expressão de um teólogo que a mim é tão caro, chamado John Owen. John Owen disse o seguinte: se todo mundo, se assim eu puder dizer, se dispusesse a beber desta graça, misericórdia e perdão, buscando continuamente águas dos poços à salvação, se eles pudessem se dispor a receber de uma única promessa, um anjo em pé dizendo: bebei, amigos, sim, bebei, com muita abundância, com abundância, tomai tanta graça e perdão, quanto seja abundantemente suficiente para o mundo de pecado que havia em cada um de vós. Eles, ainda assim,
não poderiam afundar a graça da promessa em um fio de cabelo, a suficiente para milhões de mundos se existissem, porque essa graça flui de uma fonte infinita que não tem fundo. Riquezas espirituais em Cristo Jesus. Extraordinária. É por isso que a gente entende o canto de Asaf no Salmo 73, quando ele olha para a prosperidade dos ímpios e os seus pés quase resvalam, mas o Senhor o toma, e ele diz: quem mais tenho no céu senão a ti? E na terra, Senhor, não desejo outra coisa além de ti. Tu és a minha maior preciosidade. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, pôde dizer: por amor a Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Crer é um privilégio, crer em Cristo é um privilégio que nos foi dado, sofrer por Cristo é um privilégio também que nos foi dado. Lembra a primeira prensa, a primeira coça pública que os apóstolos na igreja primitiva receberam? Eles voltaram todos muito felizes, dizendo: nossa, nós fomos dignos de apanhar um pouco por nosso Jesus. Que currículo que temos agora! Olhamos para Cristo, Ele é o nosso bem mais precioso, e fomos achados dignos disso. O próprio Jesus experimentou o sofrimento. Hebreus capítulo 5, 8 e 9 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se Cristo sofreu, e se foi necessário, é claro, essa é uma outra questão teológica, mas se Ele foi, como diz Hebreus, aperfeiçoado no sofrimento, será que este mesmo privilégio não nos será dado, para que nos pareçamos com Cristo? Diante disso, entendemos por que Jesus passou pelo deserto. Diante disso, você pode entender por que passa por tanto sofrimento, por tanta dor, tanta perda, tanta dificuldade. É Cristo sendo formado na tua alma, é Cristo sendo formado no teu coração. E essa formação de Cristo, dinheiro nenhum pode pagar, porque o Espírito de Jesus não pode ser dado por dinheiro, mas por graça somente. É por isso que Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 19, o poder do Senhor, falar sobre a graça, né? O Senhor fala para ele: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 18, ele diz: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada a nós. E aqui, meus irmãos, a resposta final do Evangelho ao triunfalismo é uma vida de triunfo. E eu quero ler 2 Coríntios 2, verso 14, que diz assim: graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Vamos juntos. Graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você deve saber que a palavra triunfo aqui é uma palavra que era usada quando generais de batalha retornavam do campo da batalha, trazendo consigo aqueles que foram vencidos, os espólios, os bens, sobretudo amarrados ao final de sua comitiva vitoriosa e arrastados por eles, os vencidos, aqueles que foram capturados. O que Paulo está dizendo aqui é: Deus nos conduz em triunfo. Deus saiu em batalha contra nós e sua graça nos venceu, e Ele tem nos arrastado de forma triunfante, e esta é a nossa alegria, sermos escravos vencidos pela graça, sermos pessoas que diante deste maravilhoso amor, quis de fato dizer não a Ele, mas Ele nos venceu por graça.
Ele venceu na luta contra nós, e agora Ele vem nos trazendo nesse cortejo vitorioso, e Ele vem nos ostentando para as regiões celestiais. E todos os inimigos da cruz percebem que agora nós somos escravos de Jesus. Aleluia! Vida de triunfo. E a vitória do crente, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, a vitória do cristão é ter sido vencido pela graça de Deus. Um cristão é aquele que foi vencido pela graça de Deus, é aquele que foi capturado pela graça de Deus, é aquele que foi arrastado pelo seu Senhor. E aí, nós entendemos que devemos fazer aplicações práticas, aplicações finais. Primeiro, ou primeira delas, cuidado com as reivindicações feitas a Deus. Eu determino, eu ordeno, Deus tem que me dar, porque afinal eu sou fiel. Isso não merece nada, meus irmãos. E já nos foi dado o maior presente de todos, a salvação em Jesus Cristo. Segundo lugar, não se impressione com meras citações bíblicas. O diabo também cita a Bíblia. Não se impressione quando você ouvir isso que te digo. Não se impressione até quando alguém possa dizer está escrito. Porque nem sempre aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não se impressione com biblicismo, com versículos decorados e com sucessões de versos que podem ser citados, porque de citações de versos que podem ser citados, o inferno está cheio. Ok, devemos memorizar a palavra de Deus, devemos sim beber dessa fonte tanto quanto pudermos, mas citar versos bíblicos não é sinônimo de falar em nome do Senhor. Terceiro, avalie as bênçãos de Deus do ângulo correto. Pode ser que Deus tenha te dado uma grande vitória e você vai dizer aleluia. E pode ser que a maior bênção que Deus tenha para te dar hoje seja uma grande derrota naquilo que você gostaria que fosse uma vitória. E ainda assim você poderá dizer aleluia, porque o Deus é o mesmo. Eu sou pai dos meus filhos quando digo sim e quando digo não, desde que seja eu quem saiba o que é melhor para eles. Por isso avalie bem, avalie melhor as bênçãos de Deus, avalie do ângulo correto.